Nesse vídeo aqui eu vou trazer 9 lições sobre dinheiro, as melhores lições que eu extraí desse livro aqui, a Psicologia Financeira. Vou te falar o que eu gostei, como implementar essas 9 lições na tua vida e também o que eu discordo desse livro. Enfim, meu objetivo aqui é te ajudar a construir uma fortuna, lidar melhor com a ganância e ser muito mais feliz. Aliás, essa é a promessa do livro. E vamos lá para a primeira lição, que é controle é a melhor coisa que o dinheiro pode comprar. Ter controle do seu próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Um dos pontos do autor é que o dinheiro, se bem usado, pode te comprar controle. E o controle te traz liberdade, sendo que a liberdade é um dos principais fatores que te faz feliz no teu dia a dia. Em outras palavras, atalhando aqui, o dinheiro ele pode comprar felicidade se bem usado. Basicamente, sobre a capacidade de você fazer o que você quiser, quando você quiser e com quem você quiser. E no livro, o autor cita um estudo feito por Carl Pillamer, que entrevistou 1000 idosos para entender quais lições eles poderiam compartilhar das suas vidas. E basicamente, o autor constatou que nenhum desses 1000 entrevistados, que tinham passado já por 7, 8 décadas de vida, disse que para ser feliz é necessário trabalhar o máximo de tempo possível, que é preciso escolher uma carreira com base na área que melhor paga, ou que é importante ser tão rico quanto ou mais rico que as pessoas ao seu redor. O que os idosos consultados mais valorizavam ao longo da sua vida, olhando para trás, eram os bons relacionamentos. Era estar próximo da família, ter boas amizades, também sentir que eles faziam parte de algo maior. Tem uma frase aqui que eu gosto bastante que diz o seguinte: seus filhos não querem o seu dinheiro ou o que ele compra, eles querem você. Mais especificamente, eles querem que você esteja com ele. Agora, como aplicar essa lição na sua vida? O ponto aqui é que na busca por construir riqueza para poder comprar liberdade, para poder comprar felicidade, você vai se ver envolvido em longas jornadas de trabalho. Trabalhar duro não vai te enriquecer, mas vai te ensinar a trabalhar de forma inteligente, que é isso que vai te enriquecer. Eu falei disso no vídeo de semana passada que você pode assistir aqui. Só que o ponto é que com o passar do tempo, depois de algumas temporadas de trabalho duro, de desenvolvimento de habilidade e de trabalho inteligente, você vai conseguir ganhar mais dinheiro e aí vai ter que virar uma chave para você começar a usar esse dinheiro para ter mais liberdade. Mas quando eu percebi isso alguns anos atrás, quando minha renda já tinha aumentado, meu patrimônio já tinha aumentado, eu me senti bastante hipócrita e eu fiz algumas coisas práticas que me ajudaram a usar o meu dinheiro para comprar mais liberdade. A primeira delas foi limitar o quanto eu poupava da minha renda a 25%, porque na busca por ter um patrimônio maior, me tornei muito pão duro e para mim passou a ser muito difícil gastar dinheiro. Limitando o quanto eu poupava, eu me obriguei a viajar mais, a gastar mais dinheiro. Segundo ponto foi buscar fazer de 2 a 3 viagens por ano, pelo exato mesmo motivo, para eu poder exercer mais também a liberdade que eu conquistei ao longo dos últimos anos. E por fim, eu evitei a obrigação de ter que trabalhar nos finais de semana, E para contexto, era muito comum no Clube do Valor, anos atrás, a gente trabalhar no final de semana, A gente ter reunião no final de semana, ter imersões no final de semana, fazer lives no final de semana. Então essas obrigações de trabalhar no final de semana, eu acabei com todas elas. Não significa que eu não trabalhe eventualmente nos finais de semana, mas quando eu faço isso agora é porque eu quero, porque eu estou muito empolgado com algum projeto e trabalhar nele vai me fazer mais feliz. Mas é mais um compromisso e na maioria das vezes eu priorizo meus finais de semana para estar junto da minha família e dos meus amigos. A segunda lição é que a melhor decisão nem sempre é aquela que a planilha te mostra. E tem uma frase muito legal do livro que diz mais ou menos assim: você não é uma planilha, você tem suas emoções, tem suas dúvidas. Não tente ser friamente racional. E aí para alguém que tem um perfil muito analítico como o perfil que eu tenho, entender isso pode ser um processo lento. Um cara muito analítico, pensando em tomar boas decisões financeiras, ele vai calcular, botar tudo numa planilha e tomar a decisão mais lógica, só que nem sempre a decisão mais lógica é a melhor. Estou falando aqui de finanças pessoais e tão importante quanto a parte financeira é a parte do pessoal, o que está alinhado com teus valores, o que está alinhado com teus objetivos. Um exemplo, tem uma discussão no mundo financeiro que é sobre morar de aluguel ou comprar casa própria. Se você fizer conta e colocar na ponta do lápis, a opção de morar de aluguel, financeiramente falando, vai ser mais vantajosa. Só que as pessoas desconsideram pontos importantes sobre comprar uma casa. Ou a maior tranquilidade que você tem em fazer reformas e deixar a sua casa do seu jeito, que quando você mora de aluguel, às vezes você fica com o pé atrás, porque você está fazendo uma benfeitoria no imóvel dos outros, que inclusive pode usar essas benfeitorias para te cobrar um aluguel mais caro na hora de renegociar o contrato. Enfim, a tranquilidade é você saber que não vai precisar se mudar, a não ser que você queira. Não existe quem vive de aluguel. Agora, como aplicar essa lição aqui na sua vida? Eu, Ramiro, gosto de investir com base em regras claras, Esse é o DNA do Clube do Valor, uma empresa de investimento. E aqui, com base nessa lição, eu criei 2 regras claras. A primeira, limitar o quanto eu poupo a 25% da minha renda, que eu expliquei uns minutinhos atrás. E a segunda, comparar os meus principais gastos, comparar o para onde está indo o meu dinheiro com os meus 4 principais valores, que são família,
crescimento, liberdade e tranquilidade. E a ideia aqui é eu gastar muito com esses 4 pontos e gastar muito pouco com outros valores que eu não valorizo tanto quanto esses 4. Então, por exemplo, alguns anos atrás, quando eu poupava 85, 90% da minha renda, que ficou muito alto enquanto meu custo de vida era muito baixo, eu gastava muito pouco com os valores de família, com os valores de crescimento e com os valores de liberdade. Por outro lado, todo o meu dinheiro estava indo para a parte de tranquilidade, de montar um patrimônio grande o suficiente para que eu tivesse tranquilidade financeira. Hoje em dia, o meu fluxo de caixa está muito mais equilibrado entre os 4 valores, em vez de estar sendo muito pesado em um só deles, que eu chamo de auditoria financeira. Você pode fazer aí olhando para onde está indo o teu dinheiro. Terceira lição, cuidado com o jogo do status. Um ponto que o autor aqui bate muito na tecla ao longo do livro é sobre a diferença entre ter uma fortuna, que no inglês é be wealthy, com ser rico, que em inglês seria be rich. Que é uma diferença que a gente não comenta tanto no Brasil, porque a tradução para fortuna e riqueza é a mesma, né? É riqueza. Só que nos Estados Unidos tem uma diferença. Fortuna é questão de patrimônio, uma lista de ativos muito grande que geram renda passiva, que trabalham para ti. E riqueza, na visão norte-americana, é sobre fluxo de caixa. Ou seja, enquanto geralmente quem criou uma fortuna é rico, porque precisa de um fluxo de caixa alto para montar os ativos, e esses ativos geram fluxo de caixa, nem sempre quem é rico construiu uma fortuna. E o pior, né? O cara que quer demonstrar sua riqueza, que está com um fluxo de caixa muito alto, muitas vezes ele joga contra a construção de uma fortuna, gastando dinheiro em coisas desnecessárias, né? Ostentando, comprando carro que ele não teria necessariamente a condição de ter. E, paradoxalmente, a demonstração de riqueza, o jogo dos status, é o que impede essas pessoas de construir uma fortuna. Enfim, esse é o primeiro ponto aqui que eu discordo do autor. Não totalmente, até porque, no sentido de não se importar com a opinião dos outros, eu assino embaixo. Concordo plenamente, isso traz um nível de liberdade muito bom para tua vida, você deveria exercitar, parar de se importar tanto com a opinião alheia. Mas o que eu percebi é que o Morgan Housel, ele passa uma parte do livro, uma das teses principais dele, é uma crítica às pessoas que precisam de mais para viver melhor, de mais para ser feliz. Ele fala lá pelas tantas que, cara, uma casa grande pode ser legal, mas também traz um custo muito elevado, seja financeiro para manutenção da casa, seja de tempo para você cuidar dessa casa. Carro mais caro te leva para o mesmo lugar, enfim, esse tipo de coisa que não batem tanto com a minha visão de como o dinheiro me trouxe mais felicidade. Por exemplo, quando eu saí de um aluguel, de um apartamento de cerca de 60 metros quadrados para morar numa casa maior, de quase 400 metros, com piscina, área externa, melhor localizado, etc., eu passei a ter um dia a dia mais feliz. Acesso a coisas que eu não tinha. Posso fazer um exercício e depois dar um pulo na piscina, posso fazer um churrasco na área externa, posso receber aqui meus amigos, meus sócios, enquanto a minha noiva tá na casa também e não houve barulho, isso não acaba atrapalhando ela como atrapalhava no imóvel menor. Enfim, recentemente eu comprei um segundo carro, que é desnecessário para um casal sem filho. Mas isso me trouxe ainda mais liberdade. Não precisa ficar discutindo quem vai para onde, quem leva o que aonde, cada um pega o seu carro. Tendo 2 carros, eu e minha noiva, a gente consegue se organizar muito bem. Mas, bom, embora eu concorde com o autor, no sentido de que experiências geram mais felicidade do que bens materiais, eu acredito que bens materiais também podem te fazer muito feliz se eles facilitarem a sua vida, se você aproveitar bem o uso deles e não normalizar isso, né? Sempre muito feliz, ser sempre muito grato por tudo aquilo que você tem e vem conquistando. Dito isso, quarta lição: revise o seu plano porque você vai mudar. A maioria das pessoas é muito ruim em prever o seu próprio futuro e tem um estudo legal que ele cita aqui no livro, que diz que apenas 27% das pessoas que têm um diploma universitário trabalham numa área ligada ao seu diploma em si. Por isso, fazer planos de longo prazo acaba sendo mais difícil do que parece. Afinal, seus objetivos, seus desejos, eles tendem a mudar com o passar do tempo. Agora, como aplicar isso na sua vida? Há 8 anos eu criei meu primeiro plano financeiro, que fica na parede do meu escritório. Eu gosto desse plano pela simplicidade dele, é bem simples. Eu falava ali que eu queria acumular 10 milhões de reais, aos valores de 2015, ou seja, uns 15 milhões de reais é dinheiro de hoje, e viver de renda com esse patrimônio. E desde quando eu fiz aquele plano até hoje, cara, eu mudei bastante. Eu evoluí no planejamento, eu criei outros objetivos além da liberdade financeira bem específicos, conquistei alguns, desisti de outros, criei alguns objetivos não financeiros, mas que o dinheiro me ajuda a conquistar, como por exemplo ter tempo livre para fazer esportes todos os dias, estudar todos os dias, escrever todos os dias. E criei objetivos que nunca passariam pela minha cabeça ter criado, como levar toda a minha família para viajar, como eu levei ela para Disney no ano passado. Hoje meu plano atual não tem nada a ver com o plano de 9 anos atrás. Agora, significa que não valeu a pena ter feito esse planejamento? É claro que não. Por isso que a minha sugestão para todo mundo que quer enriquecer, quer manter ou construir um patrimônio muito elevado, é sim se planejar. Cria um plano, coloca no papel, mas também faça uma revisão anual do seu plano. Dá uma olhada naqueles objetivos que você listou, vê o que você está fazendo para ir atrás deles,
porque tem que fazer alguma coisa, não adianta só planejar e esperar que tudo vai acontecer. E elimina os objetivos que não fazem sentido, inclui novas ideias, novos objetivos, e prioriza o que está ali naquela lista, porque as suas prioridades mudam também com o passar do tempo. E por fim, não te esqueça de deixar o plano visível, tá? Porque a maior cagada que você pode fazer aqui ao se planejar é criar um plano, criar uma lista de objetivos, uma lista de metas, guardar na gaveta e nunca mais abrir a gaveta. Esse meu objetivo, que está na parede do meu escritório, antes de ir para a parede do escritório, ficava na minha mesa de cabeceira e todos os dias, quando eu acordava antes de dormir, eu lia ele, para me lembrar de quanto eu queria bater aquelas metas. Enfim, lição número 5. Analise o pior cenário possível. É o que eu falo aqui, né? Tão importante quanto ter um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Ou seja, mais uma coisa sobre planos financeiros, eles não sobrevivem ao mundo real. Então, o autor sugere que você coloque uma margem de segurança no seu planejamento. Margem de segurança é um nível de conservadorismo. E o grande ponto aqui é que não é natural para nós, como seres humanos, colocar um bom nível de conservadorismo nos nossos próprios planos. Um exemplo, né? Lá nos Estados Unidos, tem estudo que mostrou que projetos de reforma e construção de casas e prédios, na média, ficam entre 25% a 50% acima do orçamento. Ou seja, estourar o orçamento de um projeto é algo muito comum, inclusive lá nos Estados Unidos, onde as coisas funcionam na média melhor. Ainda assim, esse mesmo estudo constatou que as pessoas, sabendo disso, porque todo mundo sabe que a obra atrasa, todo mundo sabe que a obra estoura o orçamento, quando chega a vez dessa pessoa fazer a sua própria obra, ela acha que vai sair tudo certo. Ela acha que não vai estourar o orçamento, que não vai atrasar, vai ser tudo perfeitinho e acaba aí quebrando a cara, porque não botaram conservadorismo nesse plano. Aliás, eu quebrei a cara com isso nessa obra desta casa aqui. Enfim, agora como ser mais conservador? Entra uma ferramenta que eu gosto de usar e ensino para os alunos do Mestres do Capitalismo, que se chama Análise do Pior Cenário Possível. Ela é muito simples, né? Quando você estiver perto de tomar uma decisão maior e está na dúvida se toma ou não essa decisão, você pega um papel, pega uma caneta e começa a listar o que seria o pior cenário possível, tanto num futuro hipotético em que você tomou essa decisão, que você está na dúvida entre tomar ou não, quanto num futuro hipotético em que você não tomou essa decisão. E eu vou dar um exemplo da primeira vez que eu usei essa ferramenta. Em 2015, quando eu queria fundar o Clube do Valor, eu tinha a ideia assim do clube perfeitamente na minha cabeça. Tinha muita vontade de fazer as coisas do meu jeito, de empreender, enfim, de ter minha própria empresa, mas estava sendo muito bem remunerado, era partner, tinha uma boa distribuição de lucros da empresa que eu estava trabalhando e eu adorava lá. Eu não tinha nenhum problema com meus sócios, nenhum problema com meus colegas de trabalho, inclusive eu estava aprendendo muito com eles. Então eu ficava me questionando se era a hora certa, né, de sair de lá e fundar o Clube do Valor. Usei essa ferramenta e eu percebi que o seguinte: se o Clube do Valor desse errado, eu perderia meu investimento inicial, que não era muito grande. Eu investi R$5.400 para começar o clube, eu conto melhor nesse vídeo aqui. Eu comento como esse investimento inicial me fez chegar no primeiro milhão alguns anos depois. Se desse errado, eu perderia em uns 3, talvez 4 anos, tentando fazer a empresa dar certo até desistir, e daqui a 3 ou 4 anos, teria que voltar ao mercado de trabalho com um fracasso no currículo, mas também provavelmente com alguns aprendizados, e voltaria à estaca onde eu estava ali em 2015. Ou um pouco atrás disso, que não seria o fim do mundo. Em relação, se eu comparasse ao pior cenário possível, o cenário em que eu não tomasse a decisão de montar o Clube do Valor, que seria, primeiro, eu parar de crescer tão rápido quando eu estava crescendo e ficar estagnado, com a minha renda estagnada, e segundo, não aguentar a vontade de empreender e decidir abrir minha própria empresa anos depois. Provavelmente quando eu já tivesse filhos para sustentar e um custo de vida muito maior, ou seja, com muito menos espaço para o erro. E aí, quando eu fiz esse exercício, para mim ficou muito claro que a hora de empreender era aquela, e essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Lição número 6 é sobre investimentos. É para você levar em consideração o preço de investir bem. Que nos investimentos não existe o potencial de retorno maior sem você correr mais riscos. Ou seja, existe um preço que é chamado de risco, né? Que é a chance do seu patrimônio cair numa crise, de ter 1, 2, 3, 4 anos seguidos indo mal e aí por diante. Só que o problema, tá, é que esse custo, o custo do risco, é um custo meio que invisível, meio que ninguém fala. O que é diferente de todas as outras áreas da nossa vida, né? Vou dar um exemplo aqui da viagem para Disney. Sei muito bem, e qualquer pessoa sabe do benefício de ir para Disney. Sei lá, o parque de diversão, vai ter as atrações, vai ter alguns jantares legais, vai ter uma experiência legal. Se você tem filhos, vai ser melhor ainda, porque os filhos vão adorar. O benefício está muito claro, mas o preço também. Sabe quanto é que custa uma passagem para Orlando? Rapidamente você descobre o preço do hotel, descobre que o ingresso por dia custa $115, estima ali quanto você vai gastar por dia, enfim. Você descobre rapidamente o preço. No mercado financeiro, o benefício de investir com mais risco, ele fica claro, é um maior potencial de retorno, ele brilha os olhos das pessoas, mas o preço muitas vezes é ignorado. Como é que você aplica essa lição na sua vida? Quando você for investir, e de preferência com a ajuda do Clube do Valor, primeira coisa que você tem que pensar em risco. O que aconteceria contigo se o seu portfólio caísse 30% numa crise? Se ele ficasse 2, 3, 4 anos no 0 a 0, empatando com a poupança? Você ia se sentir mal? Ia ficar nervoso?
Ia fugir do seu plano de investimentos? Ia abrir mão da sua estratégia? Pensa o que você faria. Aí se você entender que é capaz de pagar esse preço, beleza, monta uma carteira mais arrojada. Se achar que não é capaz de pagar esse preço, então vai ser mais conservador na hora de tomar suas decisões de investimento. Sétima lição, vale para tudo na vida, que é poucas coisas geram a maior parte dos resultados. E aí o autor fala o seguinte: você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Ele conta uma história de um colecionador de arte chamado Berggruen, talvez, em que muito provavelmente 99% das obras de arte que ele comprou não se mostraram bons investimentos. Só que esse cara comprou várias obras de um pintor muito jovem na época chamado Pablo Picasso. E aquelas obras do Picasso, que somadas eram 1% da carteira de quadros de obras de artes do Berggruen, foram as obras que geraram todo o seu resultado e fizeram ele multiplicar o seu patrimônio investindo em obras de arte. No mercado financeiro, o JP Morgan publicou um estudo analisando o resultado de um índice das 3.000 maiores ações norte-americanas. Esse índice ele se multiplicou por 73 vezes, desde 1980 até hoje. Um baita retorno de investimentos, porém 40% das ações desse índice caíram pelo menos 70% e nunca mais se recuperaram. E todo o retorno desse índice veio de 7% das empresas que compunham ele. No mercado financeiro, poucas coisas geram a maior parte dos resultados, e é assim na tua vida. E no Clube do Valor já deve ter rodado centenas, talvez milhares de projetos nos últimos 9 anos. Poucos deles trouxeram o maior resultado pra gente. Começou fazendo conteúdo em blog, por e-mail, no Instagram, no YouTube, em vários canais. Snapchat, podcast, enfim. Alguns eram muito errados, outros canais, como o YouTube, nossa lista de e-mails, deram muito certo. Destes canais, alguns vídeos em específico foram disparados melhor. E no limite, poucas coisas trouxeram a maior parte do resultado. Inclusive, para os nossos clientes de Wealth, a gente já teve em carteira ativos que despencaram. A gente já teve ações da Bombril, que caíram 40% quando tiveram na carteira, da fertilizante Heringer também caiu mais ou menos por taxa disso. A gente já teve alguns fundos imobiliários que caíram 50%, e ainda assim, eis os resultados das carteiras dos nossos clientes mais antigos, mesmo com todos esses ativos que despencaram. Alguns dobraram seu patrimônio, outros mais do que dobraram em questão de 6, 7 anos, porque o resto da carteira trouxe o resultado. Bem, essa lição número 8 é priorize quem é walk the talk. Walk the talk é um termo que significa basicamente praticando aquilo que ensina. E em várias áreas da vida existe uma diferença entre o que as pessoas dizem que os seus clientes devem fazer daquilo que elas realmente fazem. Tem estudo que o autor apresenta que é chamado de How Doctors Die, como os médicos morrem. Ele mostrou que às vezes alguns médicos com doenças terminais escolhiam para si tratamentos diferentes do que os que eram recomendados para os seus pacientes. Quando eles estavam cuidando dos pacientes, eles iam até as últimas condições para manter aquele paciente vivo. Agora, quando eles tinham o mesmo problema e eles sabiam da dor que eles teriam ou da baixa qualidade de vida que eles teriam com aquele problema, eles atalhavam para cuidados paliativos, ou seja, sem se esforçar tanto para que eles sobrevivessem aí por mais algumas semanas ou poucos meses. E a lição aqui é você priorizar conselhos de quem pratica aquilo que está aconselhando de fato, receber críticas construtivas de quem já construiu algo, de alguém que está falando por aí aos quatro cantos. Não à toa, para mim, os melhores livros de investimentos foram escritos por gestores, por analistas, por profissionais do mercado, assim como os melhores livros de negócios foram escritos por empreendedores, e até por isso estou criando esse canal, para compartilhar um pouco as minhas lições empreendendo, construindo riqueza que não tem relação direta com investimentos como eu faço no canal do Clube do Valor. Aliás, até aqui comenta qual lição você está mais gostando, se está curtindo esse canal, deixa teu comentário, vamos engajar mais aí, compartilhar com outras pessoas, enfim. Aí fazendo isso, quando eu vou para a lição número 9, que diz que os aportes importam mais do que o quão bem você investe. E aqui eu discordo num ponto, doutor, já vou te explicar qual é, mas antes pegar uma frase dele que diz o seguinte: acumular uma fortuna tem pouco a ver com seu rendimento, com o retorno dos seus investimentos, tem muito a ver com quanto você economiza regularmente. Isso é verdade, é uma verdade dura. Quanto você investe, quanto você faz de aportes na sua carteira de investimentos, é muito mais importante do que o quão bem você investe. Quer pegar um exemplo? Pensa num cara que investiu 10 mil reais uma vez só. Muito esforço, ele poupou 10 mil reais, mas ele vive ali com as contas no limite, nunca mais poupou nada. Esse cara aqui investiu que nem o Warren Buffett. Viu a carteira dele render 20% ao ano, por todos os anos. Bom, ao final de 20 anos, esse cara aqui vai ter 380 mil reais. Sendo que essa carteira rendeu 20% ao ano, que é muito difícil, tá? Agora, compara com um cara que faz aportes regulares de 5 mil reais por mês. Ok, também não é fácil. Você tem que criar habilidade, se tornar um bom profissional, ser muito bem pago e poupar esse valor. É mais fácil do que render 20% ao ano por 20 anos. Ainda assim, tá? Esse cara aqui, o dos 5 mil reais por mês, no 7º ano, só com aportes, ele passou dos 380 mil reais. No 20º, ele vai ter 1.200.000 reais. Isso se o dinheiro render zero, o que é praticamente impossível. Enfim, quanto você aporta importa demais. E
aqui que eu discordo do autor, porque a visão dele, ele bate muito nessa tecla do livro, é que você tem que reduzir o tamanho dos seus planos e economizar bastante dinheiro, se limitando em ter um patrimônio menor, se contentando com o suficiente. Ele fala algo mais ou menos assim: você pode guardar mais dinheiro gastando menos e pode gastar menos desejando menos. Ele defende várias vezes uma vida mais frugal, planos menos ambiciosos, controle rígidos de gasto, que são coisas que eu não defendo, não incentivo, que eu quero inspirar quem está me assistindo aqui a buscar algo diferente disso. Não ficar cortando o cafezinho, contando cada conta que gasta, e sim entrar numa jornada de desenvolvimento, uma jornada de aperfeiçoamento, desenvolver habilidades para ganhar mais dinheiro. Essa é a chave para a riqueza. Se você ganha 5 mil reais por mês, vai ser difícil de poupar R$1.000 por mês, porque você tem que pagar aluguel, água, luz, condomínio, academia, etc. Agora, se você ganha 20 mil reais por mês, é muito mais fácil poupar 1.000, talvez poupar 2, 3 mil reais. A grande alavancagem aqui tá no quanto você ganha. Uma coisa que eu fico enlouquecido quando eu vejo comentários no canal do Clube do Valor é as pessoas comentando: olha, que legal esse vídeo, mas eu consigo poupar 50 reais por mês, como é que eu vou diversificar minha carteira assim? Eu não fico enlouquecido por aquelas pessoas, mas sim por elas estarem botando foco em investir bem. Pô, uns 50 reais por mês tinham que estar focados em ganhar mais dinheiro. Vai trazer muito mais retorno do que investir melhor. E assim que eu aplicaria essa lição na minha vida. Focaria muito, foi o que eu fiz, foquei muito em desenvolver novas habilidades, me tornar um profissional melhor, combinar competências, daí sobrar muito mais dinheiro, eu ter muito mais para investir. Na minha carteira de investimentos hoje, acho que uns 30, 35% foi juros sobre juros, o resto foi aporte, o dinheiro que eu ganhei trabalhando, empreendendo. É isso que eu tento te inspirar a fazer aqui nesse canal. Se quiser seguir nessa jornada de aperfeiçoamento, aqui tá 21 hábitos para desenvolver para ficar mais rico, e aqui algumas lições financeiras que mudaram a minha vida e me fizeram enriquecer. Comenta o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.